Olá galera, tudo bem? 100% mil por hora? Então tá massa. Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma das revoltas ligadas ao movimento tenentista. Na verdade, vamos falar sobre a primeira delas, a revolta dos 18 do Forte ou a revolta do Forte de Copacabana. Personagens principais, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e o Marechal Hermes da Fonseca. Essa é uma trama de traição, sangue e morte, que aconteceu às vésperas das eleições do ano de 1922. Afinal, o que rolou? Bom, temos de um lado o presidente da República, o senhor chamado Epitácio Pessoa. E de acordo com a lógica da política do café com leite, o revezamento que existia no poder entre São Paulo e Minas Gerais, tinha chegado a vez dos mineiros governarem o Brasil, desses caras ocuparem a presidência da República. Nesse contexto, o Arthur Bernardes, ou melhor, nesse contexto, o Epitácio Pessoa vai indicar o senhor Arthur Bernardes para o cargo. Entretanto, porém, contudo e todavia, os militares liderados pelo Marechal Hermes da Fonseca, esse cara não é pouca coisa, ele é ex-presidente do Brasil e sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, o carinha que tinha proclamado a República no Brasil. Então, os militares liderados por Hermes da Fonseca vão ficar extremamente bravos com a indicação do Arthur Bernardes. Por que esses caras estão tão bravos? Primeiro ponto, é preciso lembrar que eu já falei para vocês que os tenentistas odiavam a política do café com leite. Diziam que a corrupção que existia na República era culpa desse revezamento no poder. Segunda questão, nessas eleições de 1922, de forma específica, apareceram algumas cartas que foram publicadas em um jornal famoso da época. E essas cartas faziam duras críticas aos militares. Chamavam o Marechal Hermes da Fonseca de sargentão sem compostura e os generais de anarquizadores. Essas cartas pediam para que os militares fossem punidos de forma severa, porque estavam conspirando contra a República. E adivinha só, quem é que escreveu essas cartas? Disseram que foi o senhor Arthur Bernardes. Mas o Arthur Bernardes negava, ele falava, mentira, o que é isso? Fake news, nunca escrevi essas cartas, mentira, mentira e mentira. Os militares respondiam do outro lado, como assim, Arthur Bernardes? Você está achando que a gente é bobo? As cartas que estão lá no jornal, elas foram escritas com o papel que você usa, com a sua letra e com a sua assinatura. Como é que você pode ser tão cara de pau a ponto de dizer que não foi você que escreveu essas cartas? Tá achando que a gente é bobo, biruleipe? Qual é? E o Arthur Bernardes continuava insistindo, não escrevi essas cartas. Depois de muita treta, depois de muita discussão, de muita acusação, aparecem alguns falsários e esses caras vão dizer, ó, nós escrevemos as cartas, não foi o Arthur Bernardes. Nós escrevemos essas cartas, aprendemos, falsificamos a letra do Arthur Bernardes para poder tumultuar as eleições e ganhar uma grana. Então, nessa paradinha toda, o Arthur Bernardes não tinha culpa no cartório. Mas a essa altura da história, o clima entre os militares e o Arthur Bernardes já era extremamente tenso. Todo mundo já tinha xingado a mãe de todo mundo e é nesse clima de tensão que vão acontecer as eleições do ano de 1922. E aí nós temos o candidato da política do café com leite e, do outro lado, o representante dos militares, o senhor Nilo Peçanha. As eleições acontecem. Quem será que vai vencer essas eleições? Café com leite ou os militares? Café com leite. O senhor Arthur Bernardes leva as eleições. E os militares, será que vão aceitar essa derrota? Ah, claro que não, né? Esses caras vão falar, que é isso, eleições roubadas, nós não vamos aceitar o resultado dessas eleições. E um dos caras mais exaltados era o próprio Marechal Hermes da Fonseca. Esse cara falava e falava e falava. Falava tanto que o presidente, que ainda estava em exercício, o Arthur Bernardes ia assumir, mas essa treta aconteceu antes do Epitácio sair do cargo. Então o presidente manda prender o general Hermes da Fonseca. Prendam o general, ele está falando demais. O Marechal Hermes da Fonseca se questiona, como assim, tá doido?
Eu, ex-presidente da República, sobrinho do Deodoro da Fonseca, militar respeitado, vou ser preso por um civil? Como assim? Esse cara ficou indignado. A prisão era simbólica, era uma prisão domiciliar e de um único dia. Era só um puxão de orelha, mas mesmo assim foi suficiente para humilhar o Marechal Hermes da Fonseca e os militares ligados a esse marechal. É nesse contexto que a galera do Forte de Copacabana decide pegar em armas para derrubar o presidente. É nesse contexto, então, que vai acontecer a revolta do Forte de Copacabana. Os militares desse forte vão combinar com outros militares da cidade do Rio de Janeiro, com outras unidades, para que a revolta acontecesse. Só que aí eles costuraram uma aliança e tal e combinaram uma senha. No dia 5 de julho de 1922, nós, do Forte de Copacabana, vamos disparar um tiro de canhão. E essa é a senha para que as outras unidades militares também se revoltem e a gente vá para as ruas e derrube o presidente. 5 de julho de 1922, 1h da manhã, o disparo de canhão acontece. E aí, cri, 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 nada. A galera do Forte de Copacabana ficou isolada. Esses caras ficaram na chapada, foram traídos. As outras unidades militares não compareceram à luta. E agora o cenário então nós temos mais ou menos 300 pessoas ali dentro do Forte de Copacabana e esses caras estão cercados por cerca de 4.000 membros do Exército, 4.000 militares leais ao governo. 4.000 cercando os 300 que estavam ali dentro. Os líderes do movimento percebem que não tem mais sentido aquilo. E aí então eles dizem, olha, quem quiser se render, pode se render sem nenhuma culpa na consciência. É impossível 300 lutar contra 4.000. Então quem quiser se render, que o faça, sem nenhum peso na consciência. Será que essa galera se rendeu? É claro que sim, né? Então mas um monte de gente se rendeu. Sobraram, no final das contas, 17 corajosos. E esses 17 corajosos vão caminhar pelas ruas de Copacabana em direção ao Catete, que era a residência do presidente da República. E esses caras estão cercados por 4.000 homens que estão só esperando a ordem de disparar para acabar com toda aquela cena. Você que está mais atento deve estar pensando, ué, mas são 18 e não 17 do Forte? Cadê esse outro carinha? Acontece que, diante de todo esse tumulto, tem um civil que está passando por ali, um engenheiro. E aí esse cara chega e pergunta, ô amigo, o que está acontecendo aí? Uai, você não está sabendo não? Os militares estão querendo derrubar o presidente. Olha lá, eles estão indo para o Catete para tirar o presidente com a força das armas. Aí esse civil fala, quer saber, mano? Eu gosto é de treta, tá ligado? E aí ele entra junto a esses 17 militares, conforme você está vendo aí na foto. Esse carinha do meio, de terno, é esse civil que entrou para o movimento. Agora sim, nós temos 18 corajosos caminhando em direção ao Catete. Como é que essa história vai terminar? As forças leais ao governo abriram fogo. Dos 18, 16 acabaram morrendo, 2 saíram feridos, mas com vida. Resumo, a revolta dos 18 do Forte foi um fiasco, como vocês acompanharam aqui. Mas os tenentistas acabaram utilizando essa revolta como uma fonte de inspiração. Esses 16 carinhas que morreram se tornaram heróis do movimento que vão inspirar outras revoltas em outros momentos da história do movimento tenentista. E assim, encerramos o nosso vídeo. Muitíssimo obrigado pela atenção das senhoras e senhores, espero que tenham compreendido. Valeu, fui!